Oi, meus amigos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Agatha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu não sei o que eu tô fazendo e não tenho ideia de pra onde eu tô indo. Se esses são questionamentos que se passam pela sua linda cabecinha, você está no vídeo certo. E fica nele até o final porque eu tenho certeza que ele pode mudar sua vida. É o seguinte, nós vamos falar sobre propósito. Esse é um tema muito profundo, muito difícil de ser discorrido, porque na teoria tem situações, tem coisas que são fáceis da gente falar sobre propósito, mas é muito difícil como indivíduo conseguir encontrar esse propósito. Isso é um processo e todos nós vamos passar por anos de pesquisa individual, de autoconhecimento, de oração, de busca em Deus para entender o nosso propósito. Se você gosta de conteúdos como esse, de compartilhar a palavra de Deus, de entender a sua identidade, entender o seu propósito, já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que tem sempre um conteúdo precioso, o compartilhamento da palavra de Deus, um ambiente de saúde emocional. Bom, pelo menos a gente tenta, né? Mas enfim, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Segui lá no Instagram também, onde eu compartilho um pouco da minha rotina, dos estudos, do trabalho, do meu ministério, e eu espero vocês por lá também. Vamos lá, gente, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a crise dos 20 e poucos anos, né? E esse vídeo ele teve bastante comentários do pessoal pedindo para trazer mais coisas sobre esse assunto, mais coisas sobre o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Por isso eu quis falar sobre propósito. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós temos diante de Deus um propósito geral. Então, o propósito geral do Senhor, quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, quando Ele fez o Éden, é que o homem se relacionasse com Ele. Esse é o propósito original, o motivo da nossa criação, é o relacionamento com Deus, é render adoração a Deus. Então, nós fomos criados para adorar a Deus e para nos relacionar com Ele. Esse é um propósito para todo mundo, né? Um propósito para mim, para você, para o seu amiguinho, todo mundo que nasce tem esse mesmo propósito em Deus. O caldo começa a entornar mesmo quando você começa a olhar para a sua vida, quando você começa a olhar para a sua individualidade. É aí que começam a nascer as dúvidas sobre quem eu sou, sobre o que eu nasci para fazer, por que eu fui feito. E aí eu tenho algumas referências, algumas estratégias para ajudar você a encontrar o seu propósito. Como eu falei, isso é um processo, gente. É óbvio que você não vai sair daqui com toda a direção da sua vida tomada, com todas as suas decisões da vida tomadas, sabe? Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a clarear as ideias, vai orientar melhor os seus próximos passos, ajudar você quais são as suas dúvidas. Porque para você ter as respostas certas, você precisa fazer as perguntas certas, não é mesmo? Algumas das ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês, elas vêm de outras pessoas, elas vêm de outros pastores, de algumas ministrações, como por exemplo do pastor Luciano Subirá, também do Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Então são várias referências aí, eu compilei, né, pra gente poder fazer esse passo a passo para nos ajudar a entender o que Deus quer de nós e qual o nosso propósito. Então, sobre o nosso propósito pessoal, individual, a primeira coisa que a gente precisa entender é que está em Filipenses 2:13, é que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. É certo que Deus tem uma vontade específica para mim e para você. Então, nós somos indivíduos diferentes. Por mais que todos nós devamos nos relacionar com Deus, adorá-lo, e esse seja o propósito geral de toda a humanidade, você, como indivíduo, tem características e habilidades que tornam você uma pessoa que tem um propósito específico na Terra. Então, Filipenses 2:13 vai falar que Deus opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, existem coisas que estão dentro de você que não são por acaso. Isso é uma coisa que eu oriento muito os adolescentes, os jovens da minha igreja, quando eu tenho essa oportunidade. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre os passos que nós devemos dar, as decisões que nós devemos tomar, sobre o que Deus espera de nós, mas Deus já incutiu em nós, já colocou em nós coisas que vêm do coração dele para
para as nossas vidas. Então, Deus opera em você primeiro o querer para que depois você realize coisas. Então, pode ser que tenha uma coisa em você, um sonho que você tem desde criança, sabe? Um gosto pessoal, um desejo que está em seu coração desde que você se entende por gente. Isso muitas vezes não é por acaso. O Senhor pode ter operado esse querer, colocado esse querer em você, para que então ele também possa, depois desse querer ser gerado realmente no seu coração, ele possa operar também o realizar. O que isso quer dizer? Pense sobre as coisas que vai ano, passa ano. Às vezes você é um adolescente, tem 13, 14 anos, 15 anos, às vezes você já é mais velho, tem lá seus 20 e poucos, 30 e poucos, e existe alguma coisa que vem ano, vai ano, essa coisa não muda no seu coração. Um sonho que você tem, que às vezes por decorrência, né, da vida, das coisas que a gente faz, você deixou ali de lado, mas mesmo assim isso continua vivo no seu coração. O desejo que tá lá e mesmo que você tenha aberto mão dele, ele ainda está no seu coração. Tem pessoas que sempre tiveram um sonho de abrir negócios, tem pessoas que sempre tiveram um sonho de conhecer países, nações, tem pessoas que sempre tiveram o sonho de tocar um instrumento, de ser músico, de ser artista. Isso pode e muito provavelmente está atrelado ao seu propósito de vida, porque é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. E a Bíblia fala que os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos, ou seja, existem sonhos que estão em nós, e pode ser que este querer que Deus colocou em você tenha muito mais a ver com o sonho que Ele tem para você do que aquele que você mesmo tem. Então comece a sondar seu coração, a pensar quais são aqueles desejos que por mais que o tempo passe, eles nunca morrem. Sabe, por mais que as circunstâncias mudem, as coisas mudem, esse desejo, esse sonho, esse querer do seu coração, ele continua vivo. Pode ser que Deus esteja operando essa vontade, colocando essa vontade em você, porque ela tem a ver com o seu propósito de vida. E daí entra o segundo ponto desse conselho, que é o seu relacionamento com Deus. Porque quando você está sensível ao Espírito Santo, quando você tem relacionamento com Deus, você consegue ouvir, entender no que esse querer está relacionado, sabe? Você consegue entender quais são sonhos verdadeiros no seu coração e quais são apenas delírios, devaneios, coisas que não são reais. Vamos usar como exemplo a vida de José. Então, o José, ele teve sonhos quando ele era mais novo, né? De que os irmãos dele se curvariam diante dele, de que coisas aconteceriam na vida dele. E aí, ele contou aqueles sonhos, ele compartilhou aqueles sonhos, e na época, para os irmãos dele, parecia uma loucura, uma coisa nada a ver. Os irmãos dele, né, pegaram mal com ele, enfim, várias coisas. E aí, a gente conhece, né, a história de José. Ele é vendido, tentam matá-lo, ele é preso, ele é um monte de coisa. Mas aquilo era um verdadeiro sonho. Nesse caso, era literalmente um sonho mesmo, né, que Deus deu para ele. Mas vamos usar isso no sentido figurado como um desejo do nosso coração. Um sonho que é um desejo. Então, José, ele teve aquele sonho. Isso, né, muitos anos atrás. Daí ele foi jogado no poço, ele foi levado como escravo, ele foi preso. Várias coisas aconteceram até que em um determinado momento, depois de muitos anos, depois de se passarem as circunstâncias, depois de tudo mudar na vida dele, ele finalmente vê aquele sonho se tornando uma realidade, quando os irmãos se curvam diante dele, quando ele já é governador do Egito. Então aquilo foi um sonho de Deus na vida de José. Desde que ele era novo, estava no coração dele, uma coisa que Deus mostrou a ele, né? Mesmo que inconscientemente, Deus mostrou para José. E muitas circunstâncias se passaram até que aquilo se tornasse realidade, mas se tornou, porque foi um sonho que Deus colocou no coração de José. Então isso é um sonho verdadeiro. E existe um delírio, que é uma coisa que pode ser que José, quando era criança, queria ser... Não faço ideia do que eles trabalhavam na época, mas José queria ser tal coisa. E José sabia que ele não iria lutar por aquilo, que ele não iria trabalhar por aquilo. Ele sabia que era só, tipo, todo menino quer ser jogador de futebol. É só um exemplo, tá? Eu não quero matar o sonho de ninguém aqui também, né? Mas pra vocês entenderem, existem coisas que são sonhos reais em nós. E existem coisas pelas quais nós não estamos dispostos a lutar. Nós não estamos dispostos a abrir mão de todas as coisas por aquilo. Então isso não é um sonho, é apenas um delírio. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Mais uma vez, isso é só um exemplo. Não vem crente cri-cri aqui e comentar as coisas não, tá? Mas, vamos lá. Se você quer... Seu maior sonho da sua vida é ganhar na Mega Sena e você nem joga, então isso é um delírio. Isso não é um sonho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
E se os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos, e Ele opera em nós o querer, então Ele vai operar em nós o realizar também. Por isso, pense nas coisas que nunca saíram do seu coração, sabe? Daqueles verdadeiros sonhos que às vezes estão esquecidos mesmo, mas que talvez façam parte do propósito que Deus tem para você. Eu queria compartilhar também com vocês um pouco da minha história, porque eu acho que é importante a gente entender que essa coisa do propósito não é linear, né? É por isso que nós todos estamos a vida toda perseguindo essa resposta. Qual é o meu propósito de vida? Para que eu fui chamado? Por que Deus me escolheu para essa época, sabe? O que Deus espera que eu faça com a vida que eu tenho? Ou hoje, o que Deus gostaria que eu fizesse, sabe? Todas essas são perguntas que permeiam a nossa mente. E assim, eu sempre fui muito consumida por essa pergunta de uma maneira desesperadora, sabe? Porque eu tenho para mim uma agonia de que eu não posso perder tempo. Tipo assim, eu tenho 25 anos agora. Eu acho que tem dias, se eu deixar, assim, a minha ansiedade, a minha alma falar comigo, que eu vou acreditar que não dá mais tempo de nada na minha vida, sabe? E eu sempre fui assim, tipo, desde quando eu tinha 15 anos, eu achava que não tinha mais tempo pra nada na minha vida, porque eu já devia estar fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse e tal. Então eu sempre fui muito agoniada com isso. Tem coisas que nós vamos precisar passar para entender o nosso propósito, para entender para o que nós fomos chamados. Sempre fui uma pessoa muito proativa, desde adolescente, desde muito nova. Eu amo artes e tudo que está envolvido com arte, tanto no audiovisual quanto com artes cênicas, dança, teatro, todo tipo de arte, música, tudo isso me envolve muito e eu sempre fui muito envolvida com essas coisas. Então, quando eu era adolescente, eu fiz muitos cursos livres, me formei em teatro musical pela Escola Bezalel, né, da Companhia Nissi. Então, eu estive envolvida com isso de muitas formas diferentes. E sempre amei isso com todo o meu coração. Daí foi chegando a vida adulta, eu tinha que escolher a faculdade que eu ia fazer, o que eu ia fazer da minha vida, enfim. E eu comecei a ficar em crise, porque eu pensava, arte não dá dinheiro, teatro não dá dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Enfim, comecei a entrar em parafuso, sabe? Meu primeiro emprego da vida foi como maquiadora. Muito legal pra mim, porque eu também sempre gostei muito disso e eu só migrei um tipo de maquiagem, né, que é a maquiagem artística, pra maquiagem social. Eu trabalhei pra uma marca aí de maquiagem que não está me pagando, então também não vou falar nada. Aprendi muito sobre mim durante esse período, sabe? Aí comecei a fazer faculdade, meu maior sonho desde criança era fazer design de moda. Era fazer faculdade de moda. Eu assisti o filme O Diabo Veste Prada, com a Anne Hathaway, e eu, tipo assim, me apaixonei por aquilo. Me apaixonei por todo aquele ambiente, por toda aquela cultura traduzida em roupas. Desde então, eu passei a adolescência desenhando minhas próprias roupas. Eu não fazia, né? Eu não costurava a roupa, mas eu desenhava, eu criava, eu amava essa coisa de criar. E começando a ficar mais velha, eu comecei a reparar, o que eu vou fazer com todas essas experiências que eu tive? Tipo assim, tá, legal, eu fiz teatro, eu canto na igreja, eu sou do louvor na igreja, e tive contato com maquiagem, tive contato com design de moda. O que tudo isso tem em comum? Se eu for reunir todas essas coisas, no que isso vai culminar, sabe? Eu não conseguia entender, eu não conseguia colar tudo isso junto, isso sempre me trouxe um pânico, porque eu ficava pensando, eu já devia estar fazendo, cumprindo o meu propósito, eu não sei o que é, sabe? Porque, tipo assim, parecia que eu gostava muito de tudo isso, não conseguia escolher uma só dessas coisas. E isso pode estar acontecendo com você. Tipo assim, eu gosto de arte, eu gosto de saúde, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal profissão, eu gosto de tal hobby, eu tenho muitos hobbies, eu não sei como escolher entre esses hobbies. Tudo isso vai trazendo muita confusão em nós. Vai chegar um momento onde as coisas vão começar a combinar, vão começar a afunilar e a levar você para a direção certa. Porque o que teatro, o que dança, o que canto, o que todo tipo de arte ou design de moda, o que tudo isso tem a ver? Tudo isso tem a ver com comunicação. Tudo isso comunica algo. Então o teatro comunica um sentimento, uma emoção, uma história. A moda comunica algo, uma identidade através da roupa. A música comunica algo para a alma
alma das pessoas. Então, como ansiosa e desesperada que sou, eu fiquei muito aliviada quando eu finalmente percebi que todas essas coisas me levam para comunicação, que Deus me fez uma comunicadora. Então, por favor, fica calmo, fica calma sobre isso. Você está sendo sensível ao Espírito Santo, se você está obedecendo a voz dele, Deus não vai te levar por caminhos que não vão dar em nada, que não tem um objetivo, que não tem um propósito, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês, depois de eu já ter falado pra caramba, né? 3 passos práticos pra você entender e identificar o seu propósito pessoal. O motivo para o qual Deus colocou você aqui agora. E lembrando, como eu falei, que eu aprendi isso aqui com Douglas Gonçalves. É um vídeo também que eu achei maravilhoso, por isso eu quis trazer pra vocês. Eu acho de muita ajuda, sabe? Você vai se fazer 3 perguntas. Quando você estuda matemática, você aprende uma teoria que é a teoria dos conjuntos, ou diagrama de Venn, né? Que é um cálculo matemático que você faz baseado na intersecção de 3 valores diferentes. Tá, falei grego, né? Mas vamos lá. Imagina que tem um círculo, aí um outro círculo e um outro círculo aqui, ó, 3 círculos, né, entrelaçados. Dentro desses 3 círculos, ó, aqui, bem aqui no meio, é aonde vai estar o seu propósito. Então, você vai se fazer 3 perguntas. A primeira é: o que te dá prazer em fazer? O que você ama fazer? O que faz você se sentir ainda mais vivo depois que você faz, sabe? Tem coisas que a gente faz e que a gente fica cansado depois que a gente faz. O que você faz que quanto mais você faz, mais você quer fazer e mais você se sente vivo, mais você se sente feliz, mais você se sente realizado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Lucas conta a história da mulher samaritana. Fala que Jesus encontrou um poço em Samaria e foi até aquele poço e os discípulos saíram, né? Ele ficou lá sozinho e ele se encontrou com essa mulher samaritana. Ele pregou as boas novas do evangelho para ela. Ele disse que ele era a água da vida, da qual quem beber jamais terá sede novamente. Revelou toda a vida daquela mulher, enfim. E aquela mulher, ela sai correndo então e ela começa a falar: gente, venham para vocês verem o próprio Messias que veio e falou comigo e tal, e enfim. Jesus impacta a vida daquela mulher, que ela vive a vida a partir daquele momento totalmente transformada. Depois que a mulher sai, os discípulos oferecem comida a Jesus. Eles dizem: Jesus, você quer comer? E ele fala: não, eu não quero. E eles ficam: nossa, será que alguém deu alguma coisa? Será que aquela mulher que tava aqui deu comida pra ele? Jesus diz uma coisa estranha, ele fala assim: vou fazer uma correção, gente, não é... Eu não lembro nem o livro que eu falei, mas é em João, que eu tô falando da mulher samaritana em João, tá? Jesus responde, né, quando eles oferecem comida: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Quando eu lia isso antes, eu ficava tipo: tá bom, Jesus quis filosofar, né, quis ser poético e tal. Até que eu entendi, sendo ensinada, que o que Jesus quis dizer é que ele estava fazendo uma coisa que ele tinha tanto prazer em fazer, que isso nem era mais tão importante para ele. Você já fez alguma coisa que você gosta tanto de fazer que você até se esquece da comida, você até nem lembra que você tem que comer? Tipo assim, você tá tão entretido, tá tão com tanta vontade de fazer aquilo, tá fazendo com tanto prazer, a comida passa a ser secundária. É isso que Jesus está falando aqui. Ele tá falando: eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui chamado. Isso me serve muito mais do que alimento. Isso enche tanto a minha alma, enche tanto o meu espírito. Cumprir o meu propósito me faz tão satisfeito que eu nem sinto fome. Reflita sobre essa pergunta e calma também, tá bom? Sem desespero. Você não precisa sair daqui do vídeo já com a resposta. Vai refletindo sobre isso, vai pensando sobre isso. O que faz você verdadeiramente se sentir satisfeito a ponto de até se esquecer de comer? Segunda pergunta: quais as habilidades que você tem? E por favor, tá? Não vamos levar em consideração uma falsa modéstia. Porque isso, na verdade, é só mais uma forma de mentir, é uma falsa humildade. Ser humilde é diferente de ter falsa modéstia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E Deus te deu habilidades. Deus dá habilidades para cada um. Quais são as coisas em que você realmente é bom? Sabe? Quais são as coisas que as pessoas sempre falam ou sempre falaram para você? Ah, você é muito bom nisso, você é muito bom com números, você é muito bom com administração, você é muito bom em comunicação, você é muito bom com a palavra de Deus, você é muito bom
cozinheiro, sabe? Quais são as coisas que você consegue perceber que Deus te deu uma habilidade diferenciada, que você consegue se destacar. Ah, eu tenho facilidade para aprender línguas estrangeiras, com finanças, com dinheiro. Isso também tem a ver com o seu propósito, porque se Deus opera em nós o querer e o realizar, e Ele é um Deus que dá toda a provisão necessária, então é óbvio que Ele vai ter incutido em você o sonho e a capacidade de realizar aquilo que também é um sonho do coração dele para você. E número 3, e acredito que a pergunta mais crucial, mais importante para você responder é: o que te incomoda? Pelo que você se sente completamente indignado? O seu coração se encher de indignação. Nos vídeos atrás eu também falei sobre isso, é um vídeo sobre liderança, que eu falei que muitas vezes Deus nos dá indignações para que a gente faça alguma coisa em favor dessa indignação. Então, tipo, Deus mostra coisas para você para que essa indignação seja o start ali, né, o prepulsor de alguma ação, que você faça alguma coisa por aquilo que você está indignado. Então, o que é que você é indignado? Eu vou te dar o meu exemplo. A minha maior indignação, ou a coisa que mais me incomoda, é ver as pessoas aprisionadas na mentira. Infelizmente, né, eu não nasci num berço evangélico, eu não conheci Jesus desde criança, sabe? Eu não tive esse privilégio. Então, quando eu vim para Jesus, eu vim com os olhos totalmente embebidos em muitas mentiras sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, sobre o meu propósito. E eu vivi essa libertação, a graça de Deus libertando quem eu sou, a graça de Deus trazendo à tona a minha verdadeira identidade, a experiência mais valiosa que eu tenho na minha vida. Quando eu vejo uma pessoa que está aprisionada no engano, de alguma forma, pode ela ser salva, ser cristã ou não, conhecer Jesus ou não, esse tipo de coisa me dá uma indignação, me dá um desespero, sabe? Então, as habilidades de comunicação que Deus me deu, junto com o que me dá prazer em fazer, que é artes, qualquer coisa que seja envolvida com arte, mais ainda, o que me incomoda, o que me traz indignação, né? São os olhos fechados das pessoas, as mentiras de Satanás prendendo, aprisionando pessoas. Tudo isso vai então gerar essa intersecção aí no meio dessas 3 bolinhas, né? Vai então vir à tona o meu propósito de vida, de levar uma comunicação que liberta pessoas. Então faça essas perguntas para você. Tenho certeza que elas vão ser esclarecedoras, que elas vão ser importantes, vai ajudar você a abrir os seus olhos, entender o seu propósito. É por isso que eu falei no começo que esse vídeo, ele pode mesmo, ele tem o poder de mudar a sua vida, de mudar o destino para o qual você está caminhando. A palavra de Deus é preciosa e essas estratégias vieram direto do céu para você nesse vídeo. Mais uma vez, eu quero pedir para você interagir com esse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou dele, se você gostou do assunto, se você quer saber mais sobre isso. Ou só deixa um comentário aqui para mim, para engajar, para me ajudar a ser essa pessoa que cumpre o seu propósito e leva uma comunicação com libertação para as pessoas. Bom, é isso, gente. A mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje era essa. 2 coisas importantes. A primeira é, gente, isso aqui é uma... Ai, meu Deus, tá muito pesado. Isso aqui é uma penteadeira. Ela ainda não está montada, mas meu marido vai montar hoje. E eu queria saber se vocês querem organizar a minha penteadeira comigo aqui no YouTube, tá bom? Se vocês quiserem, também deixa o comentário de vocês aqui embaixo, tá? Me fala o que vocês acham disso, né? Eu quero fazer, mas eu também quero saber se vocês gostam dessa ideia ou não, o que vocês acham, se vocês querem, se vocês vão assistir esse vídeo aqui no canal, né? Se gostariam de acompanhar aqui, de consumir esse conteúdo, tá bom? Então comenta aqui embaixo se você quer ver o vídeo arrumando a minha penteadeira comigo, tá bom? Deixa seu comentário. A outra coisa que eu tenho pra falar é, depois de tudo isso que a gente conversou sobre o propósito e tudo, você ainda tem dúvidas sobre aquilo que você gosta de fazer na vida, sobre as suas habilidades e tudo mais, eu vou deixar aqui embaixo um link que vai te levar para algumas perguntas que são de autoconhecimento. Porque se tem uma coisa que é valiosa para nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, é aprender sobre nossa própria identidade, quem nós somos em Deus. E isso é muito legal. Então são quase 30, ou se não me engano são 30 perguntas mesmo, que vão ajudar você a conhecer você mesmo. E por mais que pareçam bobas as perguntas, ou por mais que você não saiba como responder direito, essa autorreflexão vai te ajudar no seu amadurecimento emocional, no seu amadurecimento pessoal. Então, se você ainda quer fazer essas perguntas, eu indico pra vocês e vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Agora sim eu posso finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês continuem comigo aqui. Ative o sininho de notificação
notificações para você receber os novos conteúdos que vão sair por aqui, tá bom? Não deixa de me seguir mais uma vez lá no Instagram. É sempre um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo.